Segundo Reis 4, a partir do verso 8, eu quero ler alguns versos, a ressurreição do filho da sunamita. Deixa a sua Bíblia aberta, não fecha, por favor. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, mesa, cadeira, lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo este trabalho por nossa causa? Diga assim comigo: você tem todo este trabalho por nossa causa. Agora olha a pergunta do profeta: o que podemos fazer por você, Geazi? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. Repare aonde que ela estava. Ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Amém? Perceba bem, irmãos, que na caminhada cristã, nós somos muitas vezes encorajados a irmos atrás do milagre. Nós somos encorajados a irmos na direção de Deus, buscando uma resposta, algo que venha do seu coração, em uma necessidade pessoal. Muitas vidas saem de suas casas e vão a ambientes religiosos, muitas com problemas, lutas, adversidades. Então o desejo de construir algo, ou de preparar algo, é muito difícil, porque já há uma mentalidade do recebimento, e não da construção. Já há uma mentalidade de receber, de ser bem-sucedido vindo de outras mãos, mas poucos têm o âmbito, o desejo, a força, o ser impetuoso de dizer: eu vou construir algo, eu desejo com uma construção, um preparo para receber, sendo essa a própria vontade de Deus. Então há uma mentalidade hoje, em muitos corações, em muitas vidas, com esse desejo: vou até lá para comer, vou até lá para receber, vou até lá para vivenciar algo que eu preciso viver. Você sai de férias, você vai viajar, e você chega no hotel, tem que estar tudo o quê? Organizado, tem que estar tudo arrumado, a comida tem que ser a melhor, porque você pagou. E se não tiver de acordo com a sua vontade, você já desce no saguão do hotel e já começa já ali a falar: eu eu estou exigindo, porque eu paguei e eu tenho todos os meus direitos. Sim ou não? Sim, nós somos assim, estranhos tem hora. A gente não consegue chegar lá e falar assim: minha querida, meu amado, estamos com um problema, no quarto não tem cama. A gente já vai assim: por que não tem cama? Então muitas vezes nós já temos isso ao sairmos. E aqui, nessa história especificamente, eu posso dizer o capítulo 8, você tem que meditar nesse capítulo. Nós temos duas histórias. A primeira parte, ela vai envolver uma mulher pobre, viúva, pobre, que ela está sendo agora
invadida, ou as cobranças estão chegando à sua casa, porque o seu marido morrera. Amigo de profeta, conhecido de profeta, que é o mesmo aqui, Eliseu. Esse homem morre e essa mulher vai ficando pobre, porque os recursos estão acabando, a provisão, por certo, vinha daquele homem, especificamente. Então agora ela tem filhos, e os credores estão chegando agora, então eles vão levando os itens de casa, vão levando, chega uma hora que ela não tem mais nada, só tem os filhos, e isso era uma moeda de troca, se tinha dívida na casa e não tinha como pagar, me dê seus filhos. Então ela poderia ter, talvez, esse relacionamento de novo com os filhos, depois de muitos e muitos e muitos anos. E aí o profeta chega e ainda fala assim: olha, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija, só um pouquinho. E você conhece a história de que aquele milagre acontece de uma vasilha, vai transbordando e vai colocando em várias vasilhas vazias, e o profeta diz: agora você vai e vende e vive disso aí. E ela fica ali com aquela recompensa toda. Mas essa história agora envolve uma outra mulher, uma outra família, só que o contexto é que ela é rica. E eu quero retirar alguns enganos a respeito disso da sua mente, porque muitas vezes nós detonamos quem é rico, até criticamos, e até dizemos assim: como que pode essa pessoa ter um carro desse jeito, com tanta gente miserável aí passando fome? Mas você que fala isso, tem uma casa, tem um carro, tem bens lá, por que você não vende tudo que você tem e dê aos pobres também? Então nós temos essa questão: quem é rico, aí não tem que ajudar os pobres somente, só os pobres, os pobres, os pobres. Mas tanto o rico quanto o pobre também é gente, glória a Deus. Essa mulher é rica, e aí nós temos que olhar para ela também, nessa manhã e noite, e vermos que há um comportamento diferenciado. Ela é rica, mas o dinheiro não a governa. Tiago fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema está aí. O problema é que quando você idolatra o dinheiro, ou o dinheiro se torna o teu senhor, e você servo desse senhor, você está em pecado. E a Bíblia chama isso uma idolatria a mamon, prisão a um espírito chamado mamon. Mas essa é mensagem para outra hora. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que essa mulher, ela mostra para nós de que, tendo crise financeira ou não tendo, Deus pode te usar de qualquer forma que Ele quiser. Glória a Deus. E é muito interessante porque essa mulher, ela vai ter o desejo de construir um ambiente para o profeta. Na história, irmãos, nós temos hoje inúmeras construções, mas nessa manhã e logo mais, eu quero que você saia daqui com uma mentalidade: eu preciso parar para construir ambientes de glória. Eu preciso parar para desejar construir um ambiente que manifeste a glória de Deus na minha casa, no meu quarto, na cozinha, no meu trabalho, onde eu estiver. Eu quero ser um agente do Senhor para construir ambientes e ali a manifestação do Senhor acontecer. Quantos desejos isso nessa manhã aqui, amém? Nessa introdução, eu queria só trazer algo para você. A palavra glória na Bíblia, ela significa a manifestação do poder e da presença de Deus. E ela vai se associar a 3 atributos de Deus, 3 verdades de Deus: majestade, santidade e soberania. Você pode falar comigo isso? 3 palavras: majestade, santidade e soberania. E a palavra glória no hebraico, ela significa kabod, que pode ser traduzido como peso, carga, reputação, dignidade ou honra. Então, quando se fala da glória de Deus, está se falando de um peso. Por isso que quando você lê Apocalipse, Daniel, e alguns outros textos, você vai ver o peso da glória desceu sobre o lugar. E as pessoas não conseguiam ficar diante da glória de Deus. Então as pessoas não estão deitadas porque elas estão cansadas ou porque alguém pôs a mão, não. Quando um ambiente é tomado pela glória de Deus, você acabou de cantar isso aqui, e essa glória vem, é impossível você ficar engessado.
Eu já vi ambientes, como Casa do Oleiro, em que a glória de Deus veio, irmãos, e pegou a equipe toda de uma vez só. Eu já vi ambientes em que o pastor está pregando, ele está começando a pregação, e aquele homem estava tão encharcado do óleo do Espírito Santo, ele estava com tanto peso da glória sobre ele, que quando ele abriu o texto, o povo já começou a correr para o altar, gritando e confessando pecados. E é isso que eu quero ver, que eu tenho orado e ver na nossa igreja. Diga amém. Aonde o céu, irmãos, não fique só baixinho, mas o céu adentre esse lugar, glória a Deus, que o céu venha sobre o teu coração, que você não saia daqui como aquele telespectador que sentou numa poltrona, numa cadeira muito bonita e boa, ouviu um louvor maravilhoso, que ouve uma mensagem contextualizada, uma mensagem bíblica e fala assim, nossa, que culto abençoado, que culto bom. Não, que você saia daqui como, eu tive uma experiência com o meu Espírito Santo nessa manhã. Quem deseja isso? Esse ambiente nós vamos construir nessa manhã aqui. A Bíblia nos revela, irmãos, diversas vezes a respeito dessa glória. Você vai para o Monte Sinai, ou no Monte Horebe, Moisés vê a sarça, a glória de Deus se manifestando, uma epifania, é uma materialização de Deus na terra. A sarça não era Deus, o fogo não é Deus, fogo não é Deus, mas é como. Então Deus vai se materializando, ele começa a falar, e chama a atenção primeiro, e aí Moisés vai andando, e Moisés está vendo aquele ambiente, aquela sarça todas queimando ao redor daquela, mas aquela queimava diferente, ela não se consumia. A glória de Deus queima, mas não te consome. A glória de Deus vem não para te destruir, mas para transformar você, mudar você, encher você, e fazer você um filho de Deus, cheio do Espírito dele. Então Moisés vai chegando, ele tira as sandálias, porque Deus fala, agora é passado, no passado, e agora ele está experimentando a glória de Deus, e quando ele sai daquele ambiente de glória, ele vai para a missão que era libertar o povo do Egito. E nesse ambiente, ou depois desse ambiente, Êxodo capítulo 33, 18 a 23, Moisés faz uma oração, ele fala, mostra-me a tua glória. E Deus começa a conversar com o profeta e fala assim, olha, eu não posso mostrar a minha glória, se você me vê, você morre. Ninguém pode ver Deus. Então Deus conversa com ele assim, olha, eu vou passar, eu vou colocar você em cima de uma fenda ou de uma rocha, eu vou passar e você vai ver as minhas costas. E naquele momento Moisés tem uma experiência profunda com o Senhor, ele experimenta da glória de Deus. Mas louvado seja Deus, que aquilo que era sombra se tornou realidade, verdade entre nós. João capítulo 1 vai dizer, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então você não precisa ficar pedindo para experimentar uma glória invisível. Agora a glória se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aleluia. E é essa grande verdade que a igreja pode buscar. Então quanto mais de Cristo eu buscar, quanto mais de Cristo eu vou sendo, na cópia, na palavra, em transmitir, mais da sua glória eu serei cheio da sua glória, da sua glória, da sua glória, da sua glória, amém? É muito interessante, irmãos, porque diante de tantos ambientes, como Davi, na construção do templo, ali com Salomão, você vê inúmeras ações, lembra da Shekinah de Deus descendo, a glória desceu sobre o templo. Você vê momentos de Deus vindo, como Ezequias, a glória de Deus vindo e destruindo o exército inimigo, glória de Deus protegendo o povo, as manifestações da glória de Deus como nuvem, ou seja, ele é real, ele era presente, ele estava com o povo. E quando eu olho para isso, eu percebo que Eliseu faz um pedido a Deus, mas porque ele está olhando também para o seu mentor, o seu discipulador que foi Elias. Muitas vezes nós não buscamos a glória de Deus, porque estamos caminhando com pessoas, ou perto de pessoas, que não desejam ver a glória de Deus, que não desejam ter experiências com a glória de Deus.
Mas Eliseu é discípulo de Elias, e Deus fala assim: Elias, você vai cuidar de Eliseu, você vai ser uma referência para Eliseu, e eu vou mostrar a você e também a ele, de que a minha glória vai se manifestar, isso virá sobre você, Elias, mas isso dará continuidade, porque muitas vezes, como povo de Deus, nós não vemos uma geração experimentando a glória de Deus, porque a geração anterior não quis experimentar, não vivenciou, não revelou, e ninguém dos mais novos viu essa glória nessa geração. Então, eu creio que a glória pode se manifestar de geração em geração, e sempre com mais intensidade, sempre com mais força, sempre com mais poder, porque Jesus vai dizer: vocês farão obras ainda maiores. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, que lá no Monte Carmelo, Elias está fazendo tudo aquilo, Eliseu está assistindo tudo. Além dos milagres que Elias viveu, nós temos, e revelou, Eliseu está assistindo, e vamos colocar aqui, tem debate sobre isso, mas vamos colocar 7 milagres que Elias viveu. Ele revelou, foram só 7. Quando Eliseu está caminhando com Elias e vendo tudo isso, ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito, eu quero o dobro disso aí que você está vivendo, eu quero o dobro disso aí que você está derramando, eu quero o dobro disso. Você está entendendo isso? Você não vai querer sempre a mesma medida do que alguém vivenciou por você. Você fala assim: eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além. Você viu a glória, eu vi a glória, mas eu quero ainda mais, eu quero experimentar, eu quero deixar isso para a minha próxima geração. E Eliseu vive isso. E aí, quando Elias está sendo arrebatado, a capa cai. Eu falei semana passada que a capa estava no chão, mas Eliseu vai lá e pega a capa. E muitas vezes nós vemos a capa no chão, a glória da revelação, da intimidade, do poder na vida daquele homem como foi Elias, e deixamos a capa. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, essa geração que está aqui hoje, em santa felicidade, não vai deixar a capa no chão. Amém? Nós vamos experimentar isso e podemos vivenciar coisas ainda maiores. Por isso, eu quero olhar para esse texto e tirar algumas lições, como experimentarmos mais da glória de Deus, ou como experimentarmos ambientes marcados pela glória do nosso Deus. Em primeiro lugar, como é que eu experimento isso, pastor? Quando construímos, erguemos ou levantamos um altar em nome do único e verdadeiro Deus. Nós somos construtores de altares. Glória a Deus. Demolimos deuses de Baal, amém? E estabelecemos altares a Deus. Você cantou isso aqui hoje pela manhã. Olha que está no verso 3, capítulo 3, melhor dizendo, verso 20 de 2 Reis. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Deixa eu te contextualizar isso aqui. Nós temos 3 reis aqui nesse contexto. Nós temos o rei Jorão. Esse rei foi filho de Acabe e Jezabel. Nós temos o rei de Judá do sul, que é Josafá. Então, norte e sul. E temos um terceiro rei, que é o rei de Moabe, chamado Messa. Quando Acabe morre, que é aquele lá que fez tudo aquilo lá, Elias estava lá no Monte Carmelo com ele, e a Jezabel disse que vai matar ele. Quando o rei Acabe morre, ele era um rei muito mau. Jorão, por ser um rei novo, esse rei vai receber uma intimidação de Messa, que é o rei de Moabe. E aí nós temos aquilo que se chama de tentativa de ajuntamento, na parte errada. Messa não consegue sobreviver ou vivenciar ajuntamentos com outros povos. Por quê? Porque Jorão vai se juntar com Josafá. Então, norte e sul vão se juntar. Esses 2 reis aqui vão lutar contra Messa, rei dos Moabitas, rei de Moabe. Então, o que está no trâmite aqui do capítulo 3? Só para você entender o contexto. Esses 2 se juntam, ou pretendem se juntar, com o reino do norte e do sul. E agora eles têm um opositor, Moabe.
Então isso é um assunto que está acontecendo agora em todo o reinado, todo mundo está vendo isso. Agora, olha que interessante, quando Eliseu é acionado, ou é para ser acionado, um rei vai dizer assim, olha o que está no verso 10, exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui, ele era auxiliar de Elias. Opa, Samuel, filho de Safate, era auxiliar de quem? Eles viram na história Eliseu andando com Elias. Eles viram, tem alguém aqui na terra, chamado Eliseu, e aqui é Josafá, um conselheiro, alguém, irmãos, numa probabilidade 0, saber que tinha um homem ali, saber que vamos consultar para vencermos esse rei de Moabe. E aí, irmãos, o que me choca é que Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele, então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, foram falar com ele, foram os 2 reis aqui. Agora olha o verso 13, Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você, está falando de Jorão aqui, filho de Acabe, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, profetas de Baal e Azerá. Irmãos, isso aqui mexeu comigo, porque Eliseu, irmãos, ele está diante dos 3 reis, ou de 2, mas depois vai estar do 3º, e Eliseu não cede, irmãos, Eliseu confronta na face de Jorão, Eliseu não vai titubear diante desses 2, norte e sul, é só um homem, irmão, é só um guerreiro, é só um profeta, mas era um com Deus, e por mais que fosse difícil de falar, a verdade tinha que ser dita. Irmão, isso aqui tem que mexer com a igreja. Não são os acordos entre reis que a igreja terá que apoiar. Não são acordos entre povos que a igreja terá que sentenciar. A igreja tem uma voz, e quem tem voz para reinados, quem tem voz para político, quem tem voz para pessoas, é o povo de Deus. A igreja é o novo Israel de Deus. A igreja é profética, ela é apostólica, ela é pastoral, ela é do ensino. A igreja carrega esses 5 dons, então a igreja é a voz de Deus na terra. E é diante disso que me impressiona, porque ele declara com força, vá consultar. Está pensando que Eliseu falou assim, vai lá consultar. Ele vai com força, com decisão, porque tinha algo no coração dele. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, um rei colocado por Deus, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Quem está entendendo, amém? Eu estou construindo aqui só para você entender, a gente vai chegar na construção dos altares, mas antes, irmão, nós temos que deixar claro a quem servimos. Eliseu está nessa pegada, Eliseu está nessa verdade. Eu só vou dar a direção porque tem alguém que teme a Deus. Jorão não foi igual a Acabe, mas ele fez coisas horrorosas, como seu pai fazia também. Ele destruiu alguns altares, ele destruiu alguns monumentos, mas ele também construiu. E Eliseu, irmãos, ele não quer saber se são meias verdades. Ele quer saber o seguinte: você teve aliança com o seu pai. Ele se posicionou. E isso precisa ficar claro para nós, porque agora Eliseu está mostrando, eu só vou fazer isso por causa de Josafá, mas tragam-me um arpista. Espera aí, mas não é só dar uma direção, Gabriel? É só uma direção. Para que trazer um arpista? Vai comigo aqui, você vai ver. Tragam-me um arpista.
Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor. Irmãos, para mim, quando eu meditava nesse texto, eu não li isso em lugar nenhum, mas quando eu meditava nesse, eu falei assim: Senhor, por que Eliseu chama um arpista? Porque, irmãos, até esse momento para mim, Eliseu estava em crise. Eu não posso tomar uma decisão à toa. Eu não posso tomar uma decisão de qualquer jeito. Eu preciso invocar o nome do Senhor. Eu preciso ter um tempo de adoração. Eu preciso parar minha agenda. Eu não vou sair tomando direção de tudo que é lado. Irmãos, na cabeça de Eliseu tinha um temor a Deus violento. E muitas vezes nós caímos no erro de sairmos atropelando e fazendo as coisas e não paramos, e não construímos um altar de exaltação, de glorificação, não erguemos nada a Deus, mas a gente sai chegando, a gente vai indo, e Deus vai assim: olha, tem um princípio, construir um altar, porque quando constrói um altar, eu vejo o coração, e quando eu vejo um coração quebrantado e contrito, a minha resposta vai chegar. Aleluia, irmãos. E é isso que ele faz. Ele pega esse arpista e ele começa a tocar, e agora vem: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Eles não tinham água para beber, por isso que tinham que procurar o profeta. Estavam numa necessidade, 7 dias caminhando e não tinha água. Acabaram todas as águas. Então agora Eliseu vai dizer: vocês destruirão todas essas cidades fortificadas, todas as cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, diga assim, no dia seguinte, que esse povo ouviu tudo isso de Eliseu, sabe o que eles fizeram? Sacrifício. Não foi uma semana depois, não foi um mês depois, foi no dia seguinte das instruções. Esse sacrifício, irmãos, envolve o altar. Esse sacrifício envolvia o seguinte: olha, nós recebemos as instruções, nós estamos com sede, ele falou que vai brotar água da terra, e aqui não era nem chuva e nem vento para trazer chuva. Irmãos, não podemos entrar na nossa dinâmica se Deus tem outras estratégias. Não dá para entender, está escrito que a chuva vem da onde, irmãos? Não tinha que beber água, não tinha mais talvez um riacho frutífero ali com muitas águas. E talvez alguém esteja pensando assim: olha, por chuva é igual Elias, porque ele construiu um altar, o fogo desceu e depois veio o quê? Voltaram as águas, as chuvas. Só que Deus não queria dar a mesma experiência que deu de Elias para Eliseu. Deus tinha uma experiência para Eliseu e fez a chuva cair. Deus agora deu uma experiência para Eliseu, porque a chuva não ia cair, a água ia brotar da rocha, a água ia brotar do chão, as águas iam encher na cisterna de baixo para cima. Irmãos, a dinâmica de Deus é diferente da nossa. Os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Quem está comigo aqui? Presta atenção nisso. Quando essas águas estão vindo na cisterna, elas vêm depois que um sacrifício foi levantado. Por isso que eu te disse, eu quero experimentar a glória, eu quero ver água brotando. Quem quer ver aqui? Mas imagina que um manancial do nada aqui, uma cachoeira. Todo mundo quer ver. Quer ver milagre, quer ver resposta, quer ver ação do Espírito. Todo mundo quer ver. A questão toda é: e o altar está sendo construído? Você está andando na fé de quem? Quem é o teu Deus? Eu olho para essa verdade, para essas verdades, e eu percebo que na história, 1 Samuel 16, 23, Deus vem, esse é um texto difícil de explicar, mas Deus coloca um espírito maligno na vida de Saul. Olha que está lá em Samuel 16, 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. E aqui eu não quero entrar no mérito sobre isso, é um assunto bem desafiador, mas eu quero só destacar o adorador Davi pegando a mesma harpa. É o mesmo instrumento.
Tem muita gente enfrentando guerras, que na força do teu braço, contra os demônios, as potestades, você não vai vencer, não vai. Você vai ter que construir um altar de adoração a Deus, porque aonde há adoração, vai ter libertação. Aonde há adoração, os céus são abertos. Aonde há um temor e um tremor diante de Deus, os céus são abertos sobre a sua igreja. É impossível você estar cantando esses louvores aqui, irmãos, e eu vou à loucura. No meio dos louvores Deus não habita, não está escrito. Glória a Deus. Então a igreja está adorando, e os teus problemas estão lá, tem seca aqui, tem seca ali, tem seca no casamento, tem seca no filho, o trabalho está em seca, desemprego, mas você diz: Senhor, eu sei que está tudo em seca, eu sei que o rei de Moabe está vindo, eu sei que o Jorão está aqui, mas uma coisa me importa, como disse Davi: eu te adorarei, não deixarei o teu espírito não vai me deixar, eu te adoro, eu te exalto. E você está construindo um altar no meio da sequidão, porque a hora da chuva ou da água vindo debaixo da cisterna vai cair. Tainá, não cai, Tainá, não vem, Tainá, vem. E hoje o Diego está aqui, o Diego está de pé, o Diego está adorando, mas teve um dia que ele estava aqui chorando com a sua esposa, um desespero, e Deus veio, Deus operou, está operando, e eu creio com a igreja que ele já foi curado em nome de Jesus. O inimigo, irmãos, ele não suporta quando o povo de Deus adora. Meu pai sempre me ensinou: meu filho, quando você for adorar a Deus, você tem que erguer as mãos. E se está uma batalha na sua casa, vai caminhando na sua casa. Você é um agente de Deus. E eu faço isso desde quando eu aprendi dele. A gente, irmãos, tem um momento de adoração, já viu? O que está acontecendo aqui? Está cantando. Não, irmão. Levanta o teu altar de adoração. Está um peso nas costas, está difícil. Está mesmo, e está para todo mundo, e vai piorar. Mas você não está olhando para a piora, você não está olhando para a dor, você está dizendo assim: Senhor, eu te levanto um altar, o Senhor é o meu objetivo, eu estou olhando para ti, Senhor, é a glória de Deus, é o poder de Deus. Eu estou dando as costas para os problemas agora, eu estou dando as costas para as lutas, eu estou dando as costas até para as pessoas, porque quando eu estou de frente para o Senhor, eu estou vendo o eterno, eu estou vendo o grande eu sou. Está comigo aqui a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, que se ele rugir aqui já era. Essa é a verdade que a igreja tem que caminhar nesse tempo. Mas eles levantaram um altar de sacrifício naquele dia seguinte, ao ouvir as instruções. Irmãos, seja o altar de oração, adoração, oferta, unidade, a atitude e desejo de construir é fundamental no coração do Filho de Deus. Quando levantamos um altar ao Senhor, revelamos o desejo de conhecê-lo mais. Quando desejamos sua face, afirmamos que queremos um relacionamento mais profundo. O que é altar, pastor? Altar é o lugar de sacrifício e entrega. Abra mão. Altar é priorizar a face de Deus, é olhar para Ele acima de tudo e de todos. Presta atenção nisso. Altar é ter os olhos voltados para Deus. Não se constrói altares de costa para o Senhor. Não se constrói altares de costas para o Senhor. Só se constrói altares de frente para Deus. Quem está entendendo, amém? Abel construiu o altar de adoração, sua oferta foi recebida, até hoje é falada. Noé construiu um altar de gratidão quando saiu da arca. Mas Abraão construiu altares, 4 altares de fé. E as marcas poderosíssimas. E sabe, diante desse cenário, a gente vê a história de 2 Reis 4, uma mulher rica, dizendo assim: eu vou construir um altar de oração para um profeta, que passa sempre aqui, cujo homem eu vejo ser um santo homem de Deus. O altar era uma construção na casa. O investimento era para alguém que não era da casa. Vai entendendo isso. Segundo, quero experimentar mais da glória. Por quê? Quando não ficamos mensurando ou calculando o custo do preparo desse ambiente.
Por que muitas vezes não conseguimos experimentar mais da glória? Porque estamos mensurando, estamos fazendo cálculos matemáticos, como Mateus. E aí, a gente olha muito para o custo do preparo. E a gente não olha muito para aquele que deu a vida do filho, que foi todo filho dado por mim. O capítulo 4, verso 10, nos diz assim: vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, cadeira, lamparina, para ele, assim sempre que nos visitar, poderá ocupá-lo. Quando recebemos visita em nossa casa, normalmente o que você faz? Você tira o filho de um quarto, ou coloca a visita, dependendo se for genro, se for, às vezes até a nora, né? A sogra, né? Pôr do colchonete bem fino e coloca lá na sala, ainda nem coberta para se cobrir. Não olha para o lado agora. Aqui ninguém fez isso. Ou coloca ele até no escritório, improvisado. Deita e dorme, né? Quer água? Não, beleza, amém, dorme com fome. Irmãos, essa mulher não. Essa mulher, ela não queria empregar ou colocar aquele profeta num quarto improvisado. Ela queria construir um ambiente específico, exclusivo, para que o profeta de Deus ficasse ali. Deixa eu falar uma coisa. Quando os milagres também aconteceu com Elias e repetições em Eliseu, a honra, quando recebia um profeta na casa, igual, lembra de Elias, que vai lá falar para a mulher fazer o bolo, e aí, se eu fizer o bolo vai morrer, é a única coisa que a gente tem. Pois é, quando o profeta chegava, era uma representação de Deus, por isso diz profeta, boca de Deus, é isso que significa ser profeta, não é outra coisa, a não ser o recado de Deus. Então quando o profeta chegava, irmãos, não é reverência ao profeta, é porque Deus mandou uma fala para nós, Deus tem um recado para nós, Deus vai usar a vida dele aqui sobre as nossas vidas. Então esse era o entendimento, e ela faz o bolo e multiplica tudo na casa dela. Diante desse quadro, irmãos, nós temos uma mulher que não está improvisando, mas ela queria o quê? Construir. E ela não está vendo valores monetários, ela não está vendo a crise, ela está dizendo assim: eu e você, meu amor. Ela entra em acordo com o marido, é porque destaca ela falando aqui, mas ela está em acordo como família. Alguns até batem no marido nessa hora, o marido não fala nada, não se posiciona. Irmãos, o texto diz que a mulher que era rica, se está dizendo que ela era rica, ele também era casado com ela. Mas ela está observando, mulher de detalhes, né, mulheres? Vocês estão observando, e ela viu que aquele homem, o texto não diz, e um belo homem, e um homem lindo, e um homem formoso, e um homem gato, e um homem musculoso, e um homem da academia, e um homem não, era assim, eu vejo um santo homem de Deus. E ela conversou com o marido dela, foi a casa que decidiu, não foi ela que decidiu sozinha. Eu vejo um santo homem de Deus. Aquela mulher, irmãos, ela toma uma iniciativa, uma atitude, e isso precisa vir para nós hoje. O lugar que oramos, o lugar que separamos o tempo de adoração, nada disso pode ser esporádico, ou com pouco investimento, calculado, mensurado, ou competindo com outras situações, mas precisamos construir um ambiente em nosso lar, para nos relacionarmos com Deus. Olha que interessante, quando alguém chega na sua casa, você entrega muitas vezes o que já está pronto, o básico. Mas a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela preparou 1 ano de antecedência, com todo o seu salário, guardando o preparo da compra do nardo puríssimo, para o único Deus da vida dela. Quando a gente fala, irmãos, de investimento na casa de Deus, tem gente que já começa a tremer. Quando a esposa diz assim, nós poderíamos investir nessa sala, olha a nossa dívida, olha o Brasil. Não, a gente precisa fazer um convite, igual ontem eu e Débora, a gente foi convidado para jantar numa casa. Quando a gente chegou na casa, irmãos, já estava tudo na mesa. Ela ainda estava encerrando ainda um pouquinho da comida. Sentamos em outra mesa, começamos a conversar. Aí vem o filho, um fenômeno, e começa a contar piada, e abraça, e está olhando nos olhos.
Eu falei assim, meu Deus, quanta honra, que bênção, Senhor. O Senhor multiplica sobre essa casa 100 vezes mais. E a gente fica constrangido com tanto amor. Mas, irmãos, teve tempo de preparo. Quando você convida alguém para ir na sua casa, não faz de qualquer jeito, não. Pode ser quem for, até teu inimigo. Prepare o melhor banquete. E não coloque veneno, coloque o tempero certo. Prepare o melhor, vai constranger, irmão. Glória a Deus. Construa. Ela construiu um quarto para o profeta, exigia custo, preço, tinha investimento, não era só o quarto, ela colocou uma mesa, ela colocou uma lamparina, ela colocou cadeira, ela colocou tudo do bom e do melhor naquele quarto ali, porque ela estava construindo um altar, igreja. Não era um altar para o profeta, não era um altar dito Eliseu, era um altar a Deus, porque aquele profeta ia usar aquele quarto, ele ia orar naquele quarto, está entendendo isso? Ele ia comer ali, ele ia estar com o seu discípulo Geazi, ele ia adorar a Deus ali, e esse era o ambiente que ela estava aí investindo, sem dor, sem peso, sem dívida. Ela estava só dizendo assim, eu vou construir um altar, e eu não quero saber do valor, eu quero só construí-lo. 3. Quando honramos a presença de Deus, antes da sua manifestação, por que precisamos buscar dessa glória? E por que também não experimentamos mais dela? Porque muitas vezes não honramos, mas para você experimentar mais da glória, honre a presença de Deus, antes da manifestação dele. Como assim, pastor? Olha a parte B do verso 13 do capítulo 3. Vá consultar os profetas, versos 15, 17. Então Eliseu mandou chamá-lo de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Irmãos, aqui o milagre aconteceu. Mas ela construiu um altar 1 ano antes, pelo menos. Será que você está disposto, junto comigo, a construirmos altares a Deus 1 ano antes da manifestação de Deus? Porque somos imediatistas, sim ou não? Se eu estou construindo, eu já quero ver fogo. Se eu já estou construindo, eu já quero ver mover. Se eu estou construindo, eu quero ver resposta. Pois é, o João está ali. Teve que construir altares vários meses, e meses, e meses, e hoje ele está aqui, um milagre evidenciado, comprovado, diante de médicos de todos. Por quê, irmãos? Porque na hora da prova a gente tem pressa, mas na hora da prova a gente tem que ter a dependência de Deus. Muitas construções hoje precisam ser levantadas a Deus, e a manifestação não vai descer. Porque é Deus que manda fogo, é Deus que responde com chuva, é Deus que responde com glória. A função da terra é só preparar. Por isso que João Batista vem preparando o caminho para a vinda do Senhor. Hoje a figura da igreja é a de João Batista, preparando o caminho para a volta de Jesus. Então a igreja não precisa ficar pensando em obras prontas. A igreja só está preparando, aplainando, arrumando, anunciando. Ele está voltando, Ele está voltando. O Rei dos Reis está voltando, e estamos preparando, entregando o nosso melhor, investindo, e não estamos mensurando aqui cálculo, não estamos olhando para os valores monetários, nós só queremos a tua glória e nada mais nos importa. Aleluia! Esse preparo, amados, ativa o céu. Ambientes de glória são marcados por manifestações também. E o que acontece? 1 ano depois, essa mulher está segurando o filho, o herdeiro. Quando eu olho para essa história, a banda pode vir, eu começo a entender que ela tem uma atitude de preparar sim, e dizer, olha, eu vou entregar o melhor para o profeta, eu vou construir o quartinho dele, eu vou entregar o meu investimento, meu tempo. E o profeta diz assim, Geazi, vai lá falar com ela. E você conhece a história? Você olha, ela não pode ser mãe. Porque, e o marido dela é idoso.
Irmãos, onde é que você lê aqui que ela é estéril? Falou que ela não podia ser mãe, e o marido dela é idoso. A palavra esterilidade não está aqui, mas a gente já não afirma, é estéril. A gente meio que dá uma sentença assim, ó. O texto não está escrito, provavelmente ela fosse estéril. Mas o que vai valer, irmão, não é a realidade se é ou não estéril, se o marido é idoso ou não. O que tinha a ver aqui, o que a essência é, assim diz o Senhor: eu voltarei daqui a um ano, ou daqui a um ano você vai estar segurando um filho. Pare de agarrar em sentenças humanas e só construa altares. Só constrói altares, porque Deus vai falar, Deus vai se revelar, Deus vai trazer uma palavra para você tão poderosa. E aí o testemunho acontece. Ela engravida, ela tem um filho. Mesmo ela diz assim, não me iluda, não preciso disso. Estão oferecendo conversas com comandantes. Ela assim, não, eu gosto da minha gente. Olha aí esse espírito dela. Profeta, eu não preciso ser mãe agora, não me iluda. O que eu quero mesmo é só honrar. Aí tem uns jargões hoje. Venha, traz a tua semente, porque vai acontecer isso. Não, por que só não diz assim, ó, traga a semente? Não coma a semente. Seja generoso. Mas parece que tem um ímpeto dentro da gente que automaticamente quando você vai entregar e fazer algo, a resposta tem que chegar, e às vezes a resposta não chega para você, mas chega para alguém que você está construindo um altar de adoração a Deus, e está tudo bem. Caminhando para o final, quero experimentar mais da glória. Alguém quer experimentar mais da glória de Deus, amém? E por que não experimentamos? Experimente da glória de Deus quando não abandonamos o altar, até mesmo quando o milagre acontece. Tem gente vendo o milagre, e onde é que está o altar? Foi embora. Olha comigo, irmãos, o que acontece nesse texto. Depois de um tempo o menino morreu. Ela engravidou, sim ou não? O menino foi trabalhar com o pai no campo, sim ou não? O menino tem uma dor de cabeça forte. O que aconteceu? Pega o menino, leva para a mãe. Quando a mãe pega o menino, irmãos, presta atenção nisso. Quando a mãe pega o menino está morto. O milagre, irmãos, não tem mais. Agora, ao invés de glorificar a Deus pelo nascimento do filho, ou para a geração, a gestação, o envolvimento do milagre, obrigado Senhor, de repente, irmãos, o menino cresce, está no campo, e a notícia que chega é, morreu. O que você faz? O que a igreja faz num quadro desse, de desespero, de morte, de luto, de feridas? O que nós fazemos? O que a gente faz com um filho morto? Talvez você leva para o médico, e aqui, transporte isso para um problema grave da sua vida. Você quer procurar alguém, você quer uma resposta, você vai no médico, você corre, você grita, você chora, você reclama de Deus, você faz um monte de coisa. Irmãos, quando aquela mulher rica, sunamita, pega o filho morto, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, mas eu vou levar o filho morto para o altar. Está lá construído, aleluia. Ela pega o filho morto e vai lá para o quarto do profeta, que quem construiu foi ela. Ela colocou os equipamentos, ela colocou todos os instrumentos naquele lugar. Ela conhecia o quarto, ela montou o quarto, ela desenvolveu o quarto. Ela diz, o profeta não está lá agora fisicamente, mas eu vou levar o meu filho para aquele altar que eu construí. E ela chega lá com o garoto e deita ele na cama, ele deita na cama, morto. Quem de nós, irmãos, está aqui colocando um problema só no altar e falando assim, Senhor, isso é contigo, não é mais comigo, eu só estou colocando no altar? Mesmo depois do milagre dela ser mãe, anos se passaram, mas o quarto do profeta ainda estava lá. Isso é lindo. Nós destruímos os quartos, irmãos. Nós destruímos os altares.
ou abandonamos os altares, porque já vimos uma vez a glória descer. Nessa manhã, a glória vai descer sobre esse lugar, porque a glória que veio ontem, eu quero mais hoje, eu quero mais amanhã. Quem está aqui comigo, amém? A morte não só reinou sobre aquela casa, mas roubando-lhes a alegria, porque ainda havia, e não roubou a alegria, porque ainda havia um altar construído. Havia um obstáculo que interrompeu a morte, e esse obstáculo era um altar a Deus, uma conexão do céu com a terra. Essa mulher, meus amados irmãos, ela levou o filho para aquele ambiente. Em último lugar, ambientes de glória são gerados quando cremos que Deus pode operar no impossível, esperando ativamente no Senhor. A mulher revelou duas atitudes: filho morto, coloca no altar construído para Eliseu. Segunda atitude, chama o servo, pega uma jumenta, e você só para quando eu falar. Agora nós vamos atrás do profeta. Primeiro o altar, e depois vamos atrás do profeta. Primeiro é o Deus, diante do altar. E se Deus nos der uma direção que vai dar, nós vamos procurar o pastor, vamos procurar uma ovelha, vamos procurar um amigo, vamos procurar um médico, vamos procurar alguém. Mas primeiro, quer dizer que tem que primeiro buscar o reino de Deus. Então primeiro que você está com um problema, com uma bomba na mão, não me procure primeiro, vai para o altar que você já construiu, aleluia, vai lá que você já aprendeu, na hora do sacrifício, da entrega, da consagração, coloca esse problema diante de Deus. Pode ser um filho perdido, pode ser uma filha perdida, pode ser uma situação drástica na sua saúde, coloca isso aí que é impossível aos teus olhos, diante do altar de Deus. E o que eu faço agora, pastor? Continua esperando ativamente no Senhor. Salmo 40, não é dormir, é levantar e dizer: Senhor, eu creio que esse problema está no teu altar, eu já te entreguei ele, eu não consigo resolver. E esperar ativamente é dizer: eu dependo de ti, mas eu não durmo até a resposta chegar. Eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de gritar, eu não vou abrir mão, eu vou continuar clamando, porque eu espero no Senhor, o Deus da minha salvação. A mulher depositou o filho, mas ela batalhou, depositou, mas buscou um servo e uma jumenta para ir atrás do Eliseu, depositou e não ficou parada, depositou e enfrentou as condições da natureza devido à lua, depositou e só parou quando achou o profeta Eliseu. Ela não parou, porque ela deixou no altar. Ela disse sim, eu vou atrás dele, eu vou me esforçar, eu não vou ficar conformado, eu não vou aceitar, eu não vou ficar parado. Para onde ela levou o menino? No andar de cima. Por que andar de cima? Tem todo um espiritual nesse momento. Ela não fez o quarto embaixo, ela fez o quarto em cima. Eliseu vem com ela, ela traz Eliseu de onde ele estava. Você vai comigo lá. Eu não te pedi um filho, foi você que me deu, foi Deus que me deu. Você orou por mim, você me abençoou, mas eu não pedi. Agora o Senhor vai lá onde está o morto. Pensa nessa figura agora, Eliseu vindo com ela. Pensa agora em Jesus. Transporta a tua mente agora para a nova aliança em Cristo, amém? Vamos transportar. Agora Eliseu entra. Eliseu fecha o quarto. Fechou o quê? Mateus capítulo 6. Entre no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto, naquele altar que você está construindo lá, te recompensará. É lá no quarto que acontece o milagre, irmãos. É lá no quarto que acontece os moveres de Deus. É lá na intimidade com o Senhor, você cavando, você vendo Deus, Deus te vendo. Meus amados irmãos, quando Eliseu chega naquela casa, ele não quer saber de mais ninguém, ele só quer saber do quarto, porque era o altar que ele construiu também a Deus na sua intimidade. Ele entra no quarto, ele fecha a porta, o menino já está deitado. Agora Eliseu deita sobre o menino 3 vezes. Ele deita com os olhos sobre os olhos, deitado literalmente, olho no olho, boca na boca, corpo no corpo. E o texto diz que o corpo do menino, após a 3ª vez, começou a se aquecer. Vamos para a cruz. Jesus morto 3 dias, mas nós estávamos mortos no pecado. Jesus Cristo vem, crucificado de pé, é colocado no túmulo deitado. Depois de 3 dias, o Pai diz: vem, filho.
eu estou te ressuscitando dos mortos. Quando aquele profeta deitou e o corpo foi aquecido, ele espirrou 7 vezes, fôlego de vida. Você está recebendo isso aqui? Eu declaro fôlego de vida sobre você. Eu declaro fôlego de vida sobre a tua casa, porque Jesus está vivo. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Ele está aqui nessa manhã. Ele está olhando para a morte que está sobre a tua vida. Ele está olhando para esse ambiente de morte, para essa realidade de morte, e Ele com um decreto ressuscita. Vem para cá, Lázaro. A criança devolvida à mãe. Jesus Cristo de Nazaré está aqui nessa manhã hoje. Estamos levantando um altar de adoração a eles. Eu quero pedir à equipe espalhar para mim, por favor, aqui essas pedras. Pastor, entendi tudo, ou quase tudo. Pode vir, Mônica, pode vir. Pode espalhar aqui, ó. Johnny, pode pegar aqui também. Pastor, eu quero fazer parte disso. Gostei dessa palavra, entendi. Mas e agora, o que eu faço? Pode pôr, isso, pode pôr. Isso, assim, isso. Pastor, eu quero isso aí. Só que o meu altar construído não é o seu, que eu construí. Mas você tem que construir o seu. Coloca uma imagem de como que os altares eram levantados. Era assim. Ali em cima se coloca, tem uma outra imagem ainda. Está vendo a rocha? Era colocar as pedras e o sacrifício lá em cima. Quem constrói a pedra? Quem coloca o altar? Nós. Eu. Quem coloca o sacrifício? Eu. E quem manda a resposta? Deus. Está vendo que o altar está com fogo? Porque é assim. Primeiro a gente prepara, primeiro a gente constrói, e depois o fogo vem. Eu quero te perguntar hoje, você quer construir um altar hoje? Pastor, e se eu não tiver pedra? A Bíblia diz que você é uma pedra viva. Juntos, edificados, interligados com a pedra de esquina, chamada Jesus Cristo, a construção vai, meus irmãos. E nada vai poder titubear e mexer nessa estrutura. Por quê? Porque a rocha é Ele, a pedra angular é Ele, tudo tem a ver com Ele. Então hoje eu quero te perguntar, você quer ser uma pedra viva, a levantar um altar de adoração dele essa manhã aqui? Deixa o seu lugar e vem para cá você. E quando você chegar aqui, você vai pegar uma pedrinha dessa, vai pegar e vai segurar aqui. Tem pedra para todo mundo.